Rádio Letras, o livro que fala. Está no ar mais um episódio da Rádio Letras, um projeto do Laboratório de Imagem e Som do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Este projeto tem apoio da FAPERJ. Olá, você está ouvindo a Rádio Letras. O programa de hoje foi idealizado pelo poeta e designer André Valias. Isto é a América que o vulgo também chama Novo Mundo, mas não esta de hoje em dia, que já murcha europeizada. Quando Adalberto Miller me pediu uma contribuição para a Rádio Letras da UF, certamente pensou em algum material de Bertolt Brecht ou Byron, as duas últimas antologias que publiquei pela Perspectiva em 2019 e 2025, respectivamente. Mas o fato de Adalberto partir em viagem ao México logo após eu ter aceito o convite me fez lembrar de um projeto engavetado há mais de uma década, América, com ponto de exclamação, que aqui apresento quase integralmente na forma de um tríptico, composto por um poema, uma carta e um conto. Eles se interrelacionam de maneira curiosa no tempo, espaço e significados. Os dois primeiros são traduções do alemão para o português, feitas por mim em 2012. O conto é uma não tradução minha do castelhano, que por razões óbvias será apresentado na voz de Adalberto. Os autores são Heinrich Heine, Georg Werth, escreve-se W-E-E-R-T-H, e Rubén Darío. Heinrich Heine nasceu em Düsseldorf, às margens do Reno, em 13 de dezembro de 1797. Em Frankfurt e Hamburgo, malogrou no mundo mercantil e financeiro. Estudou Direito, Literatura e Filosofia em Bonn, Göttingen e Berlim, onde se engajou na Associação para a Cultura e Ciência dos Judeus e iniciou sua atividade jornalística, tornando-se o primeiro flaneur moderno. Viajou pelo Harz, que lhe forneceu o estofo de seu primeiro grande sucesso literário, Quadros de Viagem. Tentou em vão ingressar na carreira acadêmica em Munique. Esteve na Polônia, Itália e Inglaterra. Em 1827, publicou um dos livros de poesia mais bem-sucedidos do Ocidente, O Livro das Canções. Durante férias, num balneário do Mar do Norte, que ele, aliás, introduziu como tema na literatura alemã, foi surpreendido pela boa nova da Revolução de 1830. Sem perspectivas na Alemanha, aproveitou o momento favorável para radicar-se em Paris, de onde só viria a sair para 2 rápidas incursões a Hamburgo. Na metrópole do século XIX, atuou como jornalista correspondente, continuando a escrever poesia e prosa no idioma materno. Na segunda coletânea, Novos Poemas, de 1844, sacudiu a terra natal com o épico satírico Alemanha, um Conto de Inverno. A doença, que julgava ser a sífilis, o fez passar os últimos 8 anos da vida entrevado no que chamou uma cripta de colchões, trabalhando incansavelmente sob doses cada vez mais fortes de morfina. Lançou ainda Romanceiro, em 1851, e Poemas, em 1853 e 1854. Morreu em 17 de fevereiro de 1856, em Paris. Vitzliputzli é o poema mais longo da seção Histórias do Romanceiro, penúltima coletânea do poeta. Foi escrito em quadras de heptassílabos brancos, em sua maioria, divididos em 3 partes, totalizando 524 versos. Estranhamente, é precedido por um de 80 versos, intitulado Prelúdio, que se inicia assim: Isto é a América que o vulgo também chama Novo Mundo, mas não esta de hoje em dia, que já murcha europeizada. Isto é o novo mundo assim, que Colombo retirou, cintilante das funduras do oceano ainda respinga, d'água a pele emperolada resplandece em 7 cores, quando o sol lhe beija o corpo, ó que mundo mais saudável. O termo Vitzliputzli é uma corruptela do nome do deus da guerra asteca, Huitzilopochtli, que quer dizer colibri azul, ou também colibri canhoto, ou colibri do sul. Curiosamente, embrenhou-se também no vocabulário alemão como uma das numerosas figuras de assustar crianças, Kinderschreckfiguren, como o Buhmann, o Busebelle, o Knecht Ruprecht, Mummelhatz e Popelmann, algo como nosso bicho-papão
e Boi da Cara Preta. Georg Wirth nasceu em Detmold, Alemanha, em 17 de fevereiro de 1822. Escritor, poeta, jornalista e comerciante, foi um ativo colaborador de Karl Marx e Friedrich Engels, que o considerou mais tarde o primeiro e mais significativo poeta do proletariado alemão. Em vida só publicou o romance satírico Vida e Feitos do famoso cavaleiro Schnaphansky, que lhe rendeu 3 meses de prisão. Sua poesia, infelizmente, caiu em esquecimento, com exceção desse singelo poema de 1844, que continua circulando em antologias. Canção da Fome. Caro rei, vós já sabeis, só comemos uma vez, na segunda-feira e terça nem sentamo-nos à mesa. Quarta e quinta de jejum, e na sexta sem nenhum alimento, assim a fome, logo nos consome. Sábado mandai um pão, para aliviar, senão, no domingo a gente há de comer vossa majestade. Wirth foi sem dúvida o mais talentoso e fiel discípulo de Heine, com quem se encontrou apenas 2 vezes, em 1849 e 1851, em Paris. Os negócios da empresa e de sua família o impeliram a grandes viagens, especialmente aos Estados Unidos e países da América Latina. A carta que escreveu de Buenos Aires a Heine em abril de 1855 é um eloquente testemunho de sua admiração pelo poeta, de seu fascínio pelo chamado Novo Mundo, e contém uma surpreendente profecia acerca do país no qual morreria precocemente no ano seguinte. Rubem Darío nasceu em Metapa, hoje Ciudad Darío, Nicarágua, em 18 de janeiro de 1867. Menino prodígio, aprendeu a ler aos 3 anos de idade e com 13 anos já começaria a publicar artigos, contos e poemas em jornais e revistas. Em 1888, publica no Chile, país para o qual se mudara no ano anterior, o livro que é tido como obra inaugural do modernismo hispano-americano, Azul, que já impressiona pela capa, com o título aparecendo em grandes letras azuis não serifadas. No entusiasmado prólogo de 32 páginas, escrito pelo chileno Eduardo de la Barra, da Real Academia Espanhola, lê-se: que cofre tão artístico! Quem me trouxe? A jovem musa de asas sonoras e coração de fogo, a musa da Nicarágua, a das selvas seculares que beija o sol dos trópicos e embala 2 oceanos. Que belas páginas de leitura deliciosa, com prosa, com versos como música. Que livro! Todo luz, todo perfume, todo juventude e amor. Aos ouvintes que quiserem saber mais sobre essa notável personalidade literária, recomendo a leitura do ensaio de Octávio Paz, El Caracol y la Sirena, de 1964, disponível no site aletraeosonho.com.br, em tradução para o português de Alexandre Mazzullo. O conto Huitzilopochtli, escrito em 1914, é considerado a primeira menção literária à Revolução Mexicana, 1910 a 1920. Darío morreria 2 anos depois em León, Nicarágua. Huitzilopochtli. 1. Louros ornam-lhe a cabeça, as esporas de ouro brilham em suas botas, mas não foi nem herói nem cavaleiro. Não passou de um capitão de meliantes que inscreveu nos anais da fama o infame nome à força Hernán Cortés. Sob o nome de Colombo, ele colocou o seu, e na escola o aluno agora tem que decorar os 2, e aprender que após Colombo vem Cortés como segundo, grande homem no panteão dos heróis do Novo Mundo. Ironia derradeira, nosso nome misturado com aquele de um bandido na memória dos humanos. Não seria bem melhor mergulhar no esquecimento do que andar em companhia de um canalha para sempre? Mas, ó Pégaso, ficaste muito tempo com Colombo. Saiba que hoje Hernán Cortés segue nosso itinerário. Abre as asas, ó cavalo voador, e me transporta aos rincões do Novo Mundo. Pousa em solo mexicano, palácio que o monarca Montezuma ofereceu de bom grado e boa fé a seus hóspedes de Espanha. Não foi só casa e comida, em descomunal medida, que ofertou aos forasteiros, mas também tantos presentes
de ouro e prata cravejados das mais belas pedrarias que atestaram-lhe a lisura de caráter e nobreza. Esse bárbaro pagão, supersticioso ainda, acredita na palavra de honra e na hospitalidade. Quando os espanhóis lhe enviam o convite para a festa no palácio que ofertara, sente-se prestigiado. Lépido e despreocupado, vai com toda a sua corte ao quartel dos castelhanos e é saudado com fanfarras. Como a festa se chamava, eu não sei, honra espanhola, mas o autor todos conhecem. Era o tal Hernán Cortés. Quando deu a soldadesca o sinal, todos caíram, súbito por sobre o rei, e o fizeram de refém. Montezuma, todavia, pereceu e aquele dique, protegendo os forasteiros do ódio popular, ruiu. Logo o incêndio toma conta, uma enorme multidão, feito mar bravio, vai devorando tudo à frente. Os soldados se defendem e repelem com bravura os ataques dos astecas, mas a fúria não amaina. Como o anfitrião morreu, a despensa se ressente, a ração a cada dia diminui, a fome aumenta. Eis que os filhos de Castela, cabisbaixos, se entreolham, suspirando, tão saudosos pelo chão da cristandade. Pensam na terra natal, onde o carrilhão ressoa, onde o caldeirão cozinha, deliciosa olha podrida, que nos grãos de bico esconde, aromático risonhas e também condimentadas as alheiras mais gostosas. O conselho militar se reúne e é decidido que o exército amanhã vai bater em retirada. Foi tão fácil achar a entrada com o emprego da malícia, mas voltar ao continente há de ser uma enrascada. A cidade dos Mexica foi num lago construída, orgulhosa fortaleza, pelas águas circunscrita. Só com barcos e jangadas pode-se chegar às margens, ou por pontes sustentadas em ilhotas ou estacas. Antes que o sol levantasse, põe-se logo a tropa em marcha, sem o estrondo de tambores, nem um toque de trompetes. Não queriam arrancar seus anfitriões da cama. Dizem que mais de 100.000 habitavam a cidade. De fininho os espanhóis vão sair da hospedaria, só que soa bem mais cedo o despertador dos índios. Sobre pontes, sobre ilhotas, barcos e também jangadas já se amontoavam para dar adeus aos visitantes. Sobre ponte, barco, ilhota e jangada, que banquete! A água se turvou do sangue dos convivas que lutavam corpo a corpo, e ora se via o arabesco de armaduras espanholas estampado em desnudo peito asteca. Era um inextricável nó de homens se esganando em fúria, vagarosos se espremendo sobre ilhotas, barcos, pontes. Os astecas cantam e urram, espanhóis lutam calados, disputando palmo a palmo, chão para fuga desastrada. No entrevero encarniçado se valeram do armamento, das couraças e cavalos da arte bélica europeia. Mas alguns dos homens vão carregando tantas peças de ouro e pedras que extorquiram e roubaram outro dia, que não param mais em pé. Há que o peso do pecado não apenas pôs suas almas a perder também a carne. Entre mentes todo o lago se coalhara de pirogas, com guerreiros que atiravam de arco e flecha em profusão. Óbvio que na barafunda acertavam seus irmãos, mas não raro derrubavam um fidalgo castelhano. Na terceira ponte foi alvejado Dom Gaston, ele que trazia à mão o estandarte de Maria. O rapaz caiu crivado pelas flechas e avistei 6 fincadas justo em cima do Sagrado Coração, como aquelas 6 espadas que na Sexta-feira Santa leva a Mater Dolorosa na solene procissão. Antes de morrer, Gaston confiou seu estandarte a Gonzalo, que no lago também logo se afundou. Eis que agora é o capitão a cavalo que segura o estandarte até que a noite põe a fim nesse combate. Cerca de 160 espanhóis ali morreram e calcula-se que 80 foram feitos prisioneiros. Grande parte dos feridos não viveu sequer um dia. Uma dúzia de cavalos sucumbiu ou foi roubada. Só à noite eles pisaram terra firme em segurança, praia inóspita e lacustre, ladeada de chorões. 2. Fim do dia dos horrores, o triunfo assombra a noite,
100.000 lampiões festivos em Tenochtitlan tremulam. 100.000 lampiões festivos, tochas, círios e fogueiras lançam pálidos a luz sobre os templos e palácios, sobre as lojas e mercados e também na construção de tijolo avermelhado como as tais do Egito Antigo ou da Síria e Babilônia com seus monstros colossais que John Martin retratou. É o altar de Huitzilopochtli. Em sua enorme escadaria, de largura gigantesca, sobe e desce a multidão de devotos mexicanos, e nos patamares jazem pencas de guerreiros índios se fartando do festim, ébrios de vitória e pulque. Uma rampa em zigue-zague dá acesso à plataforma, um terraço colossal com imensos balaústres. Lá se senta num altar, trono o grande Huitzilopochtli, sanguinário deus da guerra, dos astecas o mais vil. Tem, contudo, uma aparência infantil tão delicada que provoca até o riso, apesar do gênio forte. À sua vista a gente pensa no mural da Basileia, Totentanz, também no tal Manneken Pis de Bruxelas. Ao seu lado vêm-se os leigos, à direita enquanto à esquerda ficam só os sacerdotes com penachos coloridos. No último degrau do altar jaz um velho centenário sem nenhum cabelo ou barba, numa túnica escarlata, que oficia o sacrifício. Vejam como afia a faca, tão feliz e às vezes fita, sorridente a divindade. Huitzilopochtli até parece entender o sacerdote. Vez em quando pisca um olho e entreabre os largos lábios. Lá no altar também se encontram músicos para a cerimônia, com suas trompas e tambores, estrondosos e estridentes. Estridentes e estrondosos acompanham o coral num tedeum mexicano, gataria esganiçante, mas daquela outra espécie que ao invés de rato come, gente atende por jaguar. Quando Zéfiro levou os ruídos para a margem, onde a tropa agora acampa, correu solto um calafrio. A chorar sob os chorões, os soldados mal se mexem, de olhos fitos na cidade, que reflete na água escura o luzeiro zombador da rejubilosa festa, e eles como no parterre de um exótico teatro, cujo palco é a plataforma, luzidia onde se encena o dramático mistério que celebra uma vitória. Sacrifício humano é o título dessa peça tão antiga, que na encenação cristã é bem menos violenta, pois o sangue virou vinho e o defunto foi trocado por um pão de massa fina, branco, insosso e inofensivo. Mas aqui, para os selvagens, o divertimento é sério. Carne humana vão comer e beber sangue de gente. Será sangue de cristão, velho, livre de sujeira. Não tem um pingo de mouro e tão pouco de judeu. Regozija o Huitzilopochtli, vai ter sangue de espanhol. A fragrância morna irá refrescar o teu nariz. Hoje serão imolados para te contentar 80, que depois serão assados e servidos ao teu clero. Claro, o sacerdote é humano e tem que se alimentar, não consegue viver só dos aromas como os deuses. Atenção, trompa e tambores ressoaram no recinto. Sons sinistros anunciam a subida do cortejo. Amarrados vergonhosamente nus são conduzidos os 80 castelhanos ao lugar do sacrifício. Diante do deus Huitzilopochtli são forçados a ajoelhar e dançar sob torturas, o balé mais caricato, horroroso e tão atroz que o berreiro dos coitados suplantava a algazarra musical dos canibais. Pobre público na praia, os Cortês e seus soldados escutavam e distinguiam seus amigos no suplício. Lá no palco iluminado conseguiam divisar os semblantes e expressões, o punhal também o sangue. Então prostram-se tirando da cabeça o capacete para rezar aquele salmo 130, de profundis. Entre as vítimas, Ramon de Mendonça, o jovem filho da abadesa que teria sido o amor de juventude de Cortês, quando ele vê em seu peito o medalhão que guardava a bela efígie maternal, deixou cair lágrimas que logo enxuga do seu rosto com as luvas ásperas para entoar junto à tropa o miserere. 3. Desbotadas já cintilam as estrelas e a neblina
Matutina se levanta, fantasmal feito um lençol. Festa e facho se extinguiram, lá no templo e todos roncam, clero e leigos distendidos sobre o piso ensanguentado. Acordado está somente gralha rúbara o sacerdote, com esgares e trejeitos, gesticula para o Deus. Vitzli, putzli, putzi, vitzli, Deus amado, vitzli, putzli. O holocausto te agradou, recebeste bons aromas. Hoje foi sangue espanhol que subiu apetitoso e deixou teu narizinho mais feliz e perfumado. Amanhã sacrificamos os cavalos, bicho estranho, que nasceu quando cruzaram peixe-boi com ventania. Se nos fores favorável, ofereço os meus netinhos, sangue doce na velhice, são meu único consolo. Age-nos ser favorável, nos brindando com vitórias, deixa-nos vencer, Deusinho, putzli, vitzli, vitzli, putzli. Aniquila os inimigos que vieram pelo mar, de longínquas terras nunca dantes vistas até nós, porque largam seu lar, fome-o para fugir à lei, ora em casa te sacia, diz o dito popular. De onde vem tanta cobiça? Roubam todo o nosso ouro e pretende que tenhamos alegria só no céu. No começo acreditamos que seriam imortais, descendentes do Deus Sol que lhes deu raio e trovão. Mas são homens como nós e também podem morrer. Hoje o meu punhal provou que não passam de mortais. São humanos e não são mais bonitos do que nós, pois alguns têm tanto pelo rosto que parece com macacos. Consta até que na calça escondem rabos longos, afinal para quê se cobrir com tanto pano? Moralmente também são asquerosos, não conhecem piedade e ainda se orgulham de comer seu próprio Deus. Aniquila os tais malignos e blasfema os predadores. Vitzli, putzli, putzli, vitzli, nos ajuda, vitzli, putzli. Quando enfim o sacerdote se calou, Deus sussurra, suave como o vento beija o velame do navio. Gralha rubra, sanguinário, matador, tu já mataste mais de 1000, agora crava em teu peito esse punhal. A tua alma há de sair, rastejar sobre as raízes e cascalho até chegar num laguinho de água suja. Ali mora minha tia, a rainha Ratazana, que dirá, bom dia alma, como vai o meu sobrinho? Vitzli pula serelepe na melíflua luz do sol? Da sua testa a sorte expulsa as preocupações e moscas? Ou será que a deusa Sarna, Katslagara, rasga a carne do seu corpo com as garras laqueadas de veneno? A alma nua então responde, Vitzli putzli te saúda e te roga na barriga 7 pragas desgraçada, pois lhe aconselhaste a guerra que só trouxe o infortúnio. Realizou-se aquela antiga e perversa profecia, que o império acabaria com a vinda dos barbudos homens maus lá do Oriente em seus pássaros de pau. O que uma mulher deseja, Deus o quer, diz o ditado, quer em dobro se ela for mãe de Deus ainda por cima. Pois a dita é quem me tira do juízo a prepotente, celestial rainha virgem, milagrosa e imaculada, que protege os espanhóis, e eu, o Deus mais deplorável, entre os deuses deste mundo, sou forçado a sossobrar. Concluída essa missão, gralha rubra, tu te enterra num buraco, dorme bem, para não veres meu final. Este templo vai ruir, e entre escombros e fumaça desfaleço, ninguém mais me verá de novo aqui. Mas não morro, que nós deuses somos feitos papagaios, tão longevos como eles, só trocamos de plumagem. Para a Europa, de onde vêm meus terríveis inimigos, vou fugir e ali pretendo reiniciar minha carreira. Vou demonizar-me, o Deus vai virar um Deus conosco, inimigo do inimigo, há de ser meu métier. Com fantasmas vou cobrir de terror meus oponentes, antecipo-lhes o inferno com fedor de enxofre e dores. Vou inflar de tentações, sábio e tolo, lhes fazer coscas na virtude até que sorria qual vadia. Sim, eu vou virar diabo. Saudações, ó camaradas, Belial e Satanás, Astarote e Belzebu. Lilith, eu também te invoco, mãe serpente do pecado. Ó, me instrui em tua arte da mentira e da maldade. Terra amada mexicana, não te salvo, mas te vingo, torturando todo gringo com requinte e muita gana.
Carta de Georg Werth a Heinrich Heine. Buenos Aires, 1º de abril de 1855. Prezado Senhor, encontrei há pouco na Bolsa de Valores local a Revue de Le Monde e li os seus artigos. Quando, durante uma viagem de 2 anos pelo mar e floresta, sem ouvir praticamente nada da Europa, de súbito nos lembramos desse modo de um homem que reverenciamos sobremaneira e cuja enfermidade nos fizera esperar pelo pior, alegramo-nos de coração por esse sinal de seu bem-estar, parabenizando-o efusivamente por sua atividade inigualável. No mesmo dia em que me ocupava do senhor, a revista também chegara a um navio de guerra francês ancorado no rio, e um jovem oficial entretinha-se com seus poemas. Passeamos então para cima e para baixo ao longo do La Plata, repetindo um para o outro o que havíamos memorizado de seus versos. Veja só como de seu leito o senhor ainda põe as cabeças e corações em movimento nos confins mais distantes. Desde a última vez, há quase 2 anos que lhe escrevi de Angostura, não ousava mais enviar-lhe uma carta, imaginando que as aventuras de viagem de um homem saudável a perambular pelo mundo pudessem até ser desagradáveis ao sentimento de um enfermo. Mas se lhe aprouver, irei visitá-lo na próxima vez que estiver em Paris e lhe contarei o meu périplo ao redor do globo, o que será de qualquer modo um uso bem mais adequado daquilo que vi e ouvi do que se escrevesse, como outros viajantes o fazem, um grande calhamaço. Sim, vou conduzi-lo pelas regiões da chamada Eterna Primavera. O senhor viajará comigo pelas Ilhas Virgens e pelas Antilhas. Paramos em São Domingos e Cuba e navegamos através do Golfo do México até Veracruz. De lá subimos para os altiplanos, sentamos no Popocatépetl para avistar lá de cima o reino de Montezuma. Ali cintilam os lagos e farfalham no parque de Chapultepec os antigos cedros dos astecas. Seguimos viagem pelos sertões de cactos e por vulcões extintos. Subimos as minas de prata de Rajas e seguimos então para a grande feira de San Juan de Lagos, onde se reúnem todos os negociantes de cavalos, jogadores e bandidos do México. Enquanto os mexicanos observam os touros bufando na tourada, o indígena calado examina suas cabeças para escolher qual scalp pretende levar de volta para casa em Zacatecas ou Durango. Porque para além de Guadalajara, os usos e costumes se alteram. O cocheiro Liblich de Halle, o homem mais esperto do México, nos transporta com 10 cavalos selvagens e uma escada, 500 metros para o fundo da grande quebrada, de onde, contra todas as expectativas, saímos com as costelas ilesas. Continuamos a viagem até Tepic, onde um padre está levando a extrema unção a um moribundo, acompanhado por 6 músicos que tocam a polca de Henriette Sontag. O Planalto termina, passamos das montanhas para os pântanos e lagunas. Nos galhos balançam papagaios coloridos e no lamaçal revolvem-se crocodilos com 4 metros de comprimento. Bichos de pés nos atormentam com uma má consciência. De súbito brilha um clarão por entre as folhas das bananeiras bravas. É o grande oceano. E festivamente damos-lhe por nós e por todos os nossos descendentes completa atenção. Vamos de navio a São Francisco e rumamos Rio Stanislau acima para o interior da Califórnia. Tal como as pessoas na colheita das batatas na Alemanha, assim encontramos aqui os povos da terra deitados na sujeira, procurando por ouro, e quando à noite adentramos uma taberna, vemos ali aqueles trabalhadores duvidosos que passaram pelo presídio da pátria. Distelhuber trapaceia no jogo. Schinderhannes, o mais jovem, beija uma chinesa. Sobre o balcão pendem paródias em tamanho real de titânicas nudezes e o salão inteiro cheirava o espetáculo de animais de Van Aken. Mas o cenário se modifica quando saímos do distrito das Minas e atingimos a planície de Sacramento. Como está fazendo muito frio para subirmos ao Oregon, viajamos ao sul até o Panamá de vapor e tomamos o trem que corta a selva tropical do famoso Istmo. Aí reina Rand Reynolds, agente comercial dos Estados Unidos. Ele acabou de prender alguns sujeitos que para cá vieram de Cartagena tentar a sorte, sumindo com malas e caixotes inteiros. Rand Reynolds lhes lê um parágrafo da Bíblia, deixando-os na próxima palmeira e 5 minutos depois os mortos a tiro são enterrados ao pé da árvore. Ao ganharmos mar,
Deixando o porto de Colón, talvez avistemos um navio com indígenas do Yucatán, pois indígenas e chineses são agora trazidos, com a mais alta aprovação grã-britânica, às colônias das Índias Ocidentais para substituírem os negros emancipados. O contrato, apesar de não assinado pelo velho Wilberforce, deve estar em ordem. Um chinês tem que trabalhar 8 anos para então ganhar 500 piastras. Nesse período não deve trocar de patrão, mas pode ser castigado. Provavelmente é que nem chineses nem indígenas sobrevivem 8 anos nas Índias Ocidentais. Quem recebe, portanto, as 500 piastras? Possivelmente algum parente distante na China ou no Yucatán. Os ingleses devem combinar isso com os deuses deles. Seguimos para Nova Granada. Viajamos o rio Magdalena acima e na altura de Vuelta de la Madre de Dios, pegamos jumentos, contornamos o pico de Tolima para chegarmos em alguns dias ao grande planalto das Cordilheiras Orientais e na velha capital da Colômbia, Santa Fé de Bogotá. Ali, no fim do mundo, avistamos das bordas do planalto as bacias cobertas de florestas dos rios Meta, Guarirari e Orinoco, superfícies que poderiam conter e alimentarem mais de uma vez a população de toda a Europa. Também nesse paraíso encontramos as pessoas, assim como nas ruelas abarrotadas de uma cidade europeia, em disputas sem fim. Nas ruas de Bogotá erguem-se barricadas como as de Paris e Lyon. Os alarmes de intempéries soam do alto das igrejas. As balas unem e escarnecedores irrompem os sambos, esses mestiços de negros e indígenas, na farsa alucinada que é essa luta de brancos contra brancos. Já viu um sambo gargalhar? Já observou atentamente os esgares de um sambo? É uma mistura perfeita da fúria africana com o destemor da morte dos indígenas. Mas nos salvamos desse escândalo e descemos rio abaixo. Nas selvas, onças e bugios cantam a peça de Wolfschlur, enquanto a lua vagueia sobre o topo das palmeiras e cedros, e o nosso barco desliza calmamente sobre as ondas negras. Deixamos agora o norte da linha e descemos a costa oeste. De Guayaquil, cavalgamos para o altiplano de Quito e escalamos, por suposto, o Chimborazo, onde atiramos bolas de neve um no outro, bebemos água da geleira e um conhaque pelo bem-estar de todas as outras belas montanhas, a saúde do Líbano, do Popocatépetl e do Blocksberg. Para nosso especial prazer, o Cotopaxi surpreende-nos com uma apresentação extraordinária, regurgitando piche, enxofre e pedras, e lamentamos muitíssimo não sermos naturalistas para que pudéssemos protocolar esse acontecimento e resenhá-lo devidamente no Augsburger Allgemeine. No mais, a costa oeste não nos agrada nem um pouco, e tivesse Lavater estudado a fisionomia dela, teria dito com razão que ela tem uma aparência bastante seca. Somente em Lima alegramo-nos de novo com a vida. Os peruanos, como sempre, proporcionam uma apropriada variação no entretenimento público, e assim pudemos ter, tal como eu recentemente, um terremoto significativo no dia da chegada, uma revolução no segundo dia e um incêndio bem em cima de nossas cabeças no hotel no terceiro dia. Acreditava então que estava deveras em Paris. Mas o melhor do Peru são as ilhas Chincha. Precisamos visitá-las, elas encontram-se bem perto. Desde milênios tem se acumulado ali o guano, aquele adubo das aves que é agora enviado em grandes carregamentos de navio à Europa e Estados Unidos, que representa assim a fonte de renda principal do Peru. Já teria havido para os filósofos um objeto mais digno ao seu pensamento do que essa titica de pássaros? O antigo império dos Incas, com todos seus tesouros, tornou-se tão pobre sob a dominação da raça espanhola que o atual Peru sairia de todos os eixos se não fosse por esse último sustento, a titica de pássaro. Do Peru viajamos para o Chile, onde percorremos os pomares de pêssegos e videiras de Santiago. Mandamos selar novamente os nossos muares para cavalgarmos sobre as cordilheiras rumo à mais maravilhosa de todas as cidades, a desaparecida Mendoza. Aqui estamos no céu. Não semeamos e não colhemos, mas o nosso Pai Celestial ainda assim nos alimenta. Das montanhas jorra água cristalina das geleiras. Nas vastas campinas pastam incontáveis manadas de gado e cavalos. Os jardins florescem e trazem frutos. Os homens comem, bebem e são felizes. Quando estive há pouco em Mendoza,
estavam ocupados com o regulamento da província. Até então, segundo creio, não havia nenhuma lei. A arrecadação de impostos era a questão principal, e depois de terem se consultado várias vezes sobre os recursos dessa parte da Confederação Argentina, decidiram pela taxação dos cachorros. De Mendoza atravessa-se os Pampas a cavalo e, se os indígenas não torcido a gente no caminho, chega-se a Buenos Aires em 14 dias. Eu próprio continuei minha viagem até esse ponto sem imprevistos. E se em breve os deuses me concederem um regresso ao lar, poderei também descrever o Brasil e lhe esboçar uma imagem completa do continente. Que imensa e colorida é essa vida americana. Quando se está no alto das cordilheiras e se vê as águas que despencam das geleiras para desaguar nos tranquilos mares a oeste e escorrer a leste após longa viagem no Atlântico, sim, quando a gente vê o quão esplêndido e simples cuida-se dessas superfícies imensuráveis e ensolaradas nas oficinas da natureza, não compreendemos por que a velha Europa deseja prosseguir com suas milhares de perversidades também nesta nova parte do mundo. E por que as coisas não transcorrem aqui mais pacíficas e belas do que em casa. Mas parece que raças inteiras terão que desaparecer e surgir primeiro antes que a vida dos povos se regule. Enquanto que na metade setentrional da América a preponderância decisiva recai sobre o sangue branco anglo-saxão, na América Austral, especialmente depois da emancipação dos escravos, formam-se dos escombros de espanhóis aristocráticos, negros joviais e índios melancólicos uma população peculiar. Nas Índias Ocidentais, esses contrastes se chocam, e creio que Havana será o campo onde haverão de ser inicialmente deflagrados os grandes conflitos do Novo Mundo. Perdoe-me, contudo, de ter adentrado assim tão inadvertidamente o seu quarto de doente, separado de todos os meus amigos de outrora e meio barbarizado pela longa viagem. Proporciona-me um prazer inusitado poder conversar com alguém a quem não me liga outro vínculo a não ser o fato de reverenciá-lo como meu poeta preferido, cuja enfermidade me penaliza de coração e cujo restabelecimento eu ainda me recuso a duvidar. Que a paz e a alegria esteja com o Senhor. É o desejo mais sincero de seu devotado Georg Wirth. Rubén Darío Huitzilopochtli. Tuve que ir hace poco tiempo en una comisión periodística de una ciudad frontera de los Estados Unidos a un punto mexicano en que había un destacamento de Carranza. Allí se me dio una recomendación y un salvoconducto para penetrar en la parte de territorio dependiente de Pancho Villa, el guerrillero y caudillo militar formidable. Yo tenía que ver un amigo teniente en las milicias revolucionarias, el cual me había ofrecido datos para mis informaciones, asegurándome que nada tendría que temer durante mi permanencia en su campo. Hice el viaje en automóvil hasta un poco más allá de la línea fronteriza en compañía de Mr. John Perhaps, médico y también hombre de periodismo al servicio de diarios yanquis, y del coronel Reguera, o mejor dicho, el padre Reguera, uno de los hombres más raros y terribles que haya conocido en mi vida. El padre Reguera es un antiguo fraile que, joven en un tiempo de Maximiliano, imperialista, naturalmente cambió en el tiempo de Porfirio Díaz de emperador sin cambiar en nada de lo demás. Es un viejo fraile vasco que cree en que todo está dispuesto por la resolución divina. Sobre todo el derecho divino del mando es para él indiscutible. Porfirio dominó, decía, porque Dios lo quiso, porque así debía ser. No digas macanas, contestaba Mr. Perhaps, que había estado en Argentina. Pero a Porfirio le faltó la comunicación con la divinidad. Al que no respecta el misterio se lo lleva el diablo. Y Porfirio nos hizo andar sin sotana por las calles. En cambio, Madero, aquí en México sobre todo, se vive en un suelo que está repleto de misterio. Todos esos indios que hay no respiran otra cosa. Y el destino de la nación mexicana está todavía en poder de las primitivas divindades de los aborígenes. En otras partes se dice, rascad, y aparecerá el... Aquí no hay que rascar nada. El misterio azteca o maya
vive en todo mexicano por mucha mezcla social que hay en su sangre, y esto en pocos. Coronel, tomen un whisky, dijo Mr. Perhaps, tendiéndole su fresco de Rolls. Prefiero el comiteco, respondió el padre Reguera, y me tendió un papel con sal que sacó de un bolsón y una cantimplora llena de licor mexicano. Andando, llegamos al extremo de un bosque en donde oímos un grito. ¡Alto! Nos detuvimos. No se podía pasar por ahí. Unos cuantos soldados indios descalzos, con sus grandes sombreros y sus rifles listos, nos detuvieron. El viejo Reguera parlamentó con el principal, quien conocía también al yanqui. Todo acabó bien. Tuvimos 2 mulas y un caballero para llegar al punto de nuestro destino. Hacia Luna, cuando seguimos la marcha, fuimos paso a paso. De pronto exclamé, dirigiéndome al viejo Reguera. «Reguera, ¿cómo quiere que le llame? ¿Coronel o padre?» «¿Cómo la que parió?», bufó el apergaminado personaje. «Lo digo», repuse, «porque tengo que preguntarle sobre cosas que a mí me preocupan bastante». Las 2 mulas iban a un trotecito regular y solamente Mr. Perhaps se detenía de cuando en cuando a arreglar la cincha de su caballo, aunque lo principal era el engullimiento de su whisky. Dejé que pasara el yanqui adelante y luego, acercando mi caballería a la del padre Reguera, le dije: «Usted es un hombre valiente, práctico y antiguo. A usted le respetan y lo quieren mucho todas esas indiadas. Dígame en confianza, ¿es cierto que todavía se suelen ver aquí cosas extraordinarias, como en tiempos de la conquista?» «Buen diablo se lo lleve a usted. ¿Tiene tabaco?». Le di un cigarro. «Pues le diré a usted, desde hace muchos años conozco a estos indios como a mí mismo y vivo entre ellos como si fuese uno de ellos. Me vine aquí muy muchacho, desde un tiempo de Maximiliano. Ya era cura y sigo siendo cura, y moriré cura. Y no se meta en eso. Tiene usted razón, padre, pero si me permitirá que me interese en su extraña vida. ¿Cómo usted ha podido ser durante tantos años sacerdote, militar, hombre que tiene una leyenda, metido por tanto tiempo entre los indios, y por último aparecer en la revolución con Madero? ¿No se había dicho que Porfirio le había ganado a usted?» El viejo Reguera soltó una gran carcajada. «Mientras Porfirio tuvo a Dios, todo anduvo muy bien. Y eso por doña Carmen». «¿Cómo, padre?» «Pues así. Lo que hay es que los otros dioses...» «¿Cuáles, padre?» «Los de la tierra». «¿Pero usted cree en ellos?» «Calla, muchacho, y tómate otro comiteco». «Invitemos», le dije al Mr. Perhaps, que se ha ido ya muy delantero. Perhaps», nos contestó el yanqui. «Espere», le dije, padre Reguera, «voy a ver si lo alcanzo». «No vaya», me contestó mirando al fondo de la selva. «Tome su comiteco». El alcohol azteca había puesto en mi sangre una actividad singular. A poco andar en silencio, me dijo el padre: «Si Madero no se hubiera dejado engañar de los políticos». «No, hijo, de los diablos». «¿Cómo es eso? Usted sabe, lo del espiritismo». «Nada de eso. Lo que hay es que él logró ponerse en comunicación con los dioses viejos». «Pero padre...» «Sí, muchacho, sí, te lo digo porque aunque yo diga misa, eso no me quita lo aprendido por todas esas regiones en tantos años. Y te advierto una cosa, con la cruz hemos hecho aquí muy poco, y por dentro y por fuera el alma y las formas de los primitivos ídolos nos vencen. Aquí no hubo suficientes cadenas cristianas para esclavizar a las divindades de antes, y cada vez que han podido, y ahora sobre todo, esos diablos se muestran». Mi mula dio un salto atrás, toda agitada y temblorosa. Quise hacerla pasar y fue imposible. «Quieto, quieto», me dije Reguera. Sacó su largo cuchillo y cortó de un árbol un varejón y luego con él dio unos cuantos golpes en el suelo. «No se asuste», me dijo, «es una cascabel». Y vi entonces una gran víbora que quedaba muerta a lo largo del camino. Y cuando seguimos el viaje, oí una sorda risita del cura. «No hemos vuelto a ver al yanqui», le dije. «No se preocupe, ya lo encontraremos alguna vez».
Seguimos adelante. Hubo que pasar a través de una gran arboleda, tras la cual oíase el ruido del agua en una quebrada. A poco, ¡alto! ¿Otra vez?, le dije a Reguera. Sí, me contestó. Estamos en el sitio más delicado que ocupan las fuerzas revolucionarias. Paciencia. Un oficial con varios soldados se adelantaron. Reguera les habló y oí contestar al oficial. Imposible pasar más adelante. Habrá que quedar ahí hasta el amanecer. Escogimos para reposar un escampado bajo un gran ahuehuete. De más decir que yo no podía dormir. Yo había terminado mi tabaco y le pedí a Reguera. Tengo, me dijo, pero con marihuana. Acepté, pero con miedo, pues conozco los efectos de esa hierba embrujadora, y me puse a fumar. Enseguida el cura roncaba y yo no podía dormir. Todo era silencio en la selva, pero silencio temeroso, bajo la luz pálida de la luna. De pronto escuché a lo lejos como un quejido largo y aullante, que luego fue como un coro de aullidos. Yo ya conocía esa siniestra música de las selvas salvajes. Era el aullido de los coyotes. Me incorporé cuando sentí que los clamores se iban acercando. No me sentía bien y me acordé de la marihuana del cura. Sí, sería eso. Los aullidos aumentaban. Sin despertar al viejo Reguera, tomé mi revólver y me fui hacia el lado en donde estaba el peligro. Caminé y me interné un tanto en la floresta hasta que vi una especie de claridad que no era la de la luna, puesto que la claridad lunar fuera del bosque era blanca y esta dentro era dorada. Continué internándome hasta donde escuchaba como un vago rumor de voces humanas, alternando de cuando en cuando con los aullidos de los coyotes. Avancé hasta donde me fue posible. He aquí todo lo que vi. Un enorme ídolo de piedra, que era ídolo y altar al mismo tiempo, se alzaba en esa claridad que apenas he indicado. Imposible detallar nada. 2 cabezas de serpiente, que eran como brazos o tentáculos del bosque, se juntaban en la parte superior sobre una especie de inmensa testa descarnada que tenía a su alrededor una ristra de manos cortadas sobre un collar de perlas, y debajo de eso vi, en vida de vida, un movimiento monstruoso. Pero ante todo observé unos cuantos indios, de los mismos que nos habían servido para el acarreo de nuestros equipajes y que silenciosos y hieráticamente daban vueltas alrededor de aquel altar viviente. Viviente porque, fijándome bien y recordando mis lecturas especiales, me convencí de que aquello era un altar de Teyoamiquí, la diosa mexicana de la muerte. En aquella piedra se agitaban serpientes vivas y adquiría el espectáculo una actualidad espantable. Me adelanté sin aullar. En un silencio fatal llegó una tropa de coyotes y rodeó el altar misterioso. Noté que las serpientes aglomeradas se agitaban y al pie del bosque ofídico un cuerpo se movía, el cuerpo de un hombre. Mr. Perhaps estaba allí. Tras un tronco de árbol, yo estaba en mi pavoroso silencio. Creí padecer una alucinación, pero lo que en realidad había era aquel gran círculo que formaban esos lobos de América, esos aullantes coyotes más fatídicos que los lobos de Europa. Al día siguiente, cuando llegamos al campamento, hubo que llamar al médico para mí. Pregunté por el padre Reguera. El coronel Reguera, me dijo la persona que estaba cerca de mí, está en este momento ocupado. Le faltan 3 por fusilar. Rádio Letras, o livro que fala.